Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar da função afim, que é um dos conteúdos que mais cai em vestibulares e Enem, especialmente junto com sistemas. Hoje, você vai aprender os principais conceitos da função afim. Preparados? Então vamos lá. A função afim, também chamada de função do primeiro grau, é uma função definida por f de x é igual a x mais b, onde x é a variável independente, a e b são números reais e a é diferente de zero. Esse tipo de função é caracterizado por estabelecer uma relação linear entre x e f de x, resultando em um gráfico em forma reta. Então, aqui seria a representação do nosso gráfico, uma linha reta. Agora, vamos falar de alguns termos importantes para essa função. Primeiro, coeficiente angular. É o coeficiente A, que em alguns lugares também pode ser representado pela letra M, gente. Às vezes pode aparecer M. Esse coeficiente é o que multiplica a variável x. Esse é o coeficiente que determina a inclinação da reta. Então, ele representa a taxa de crescimento ou a taxa de variação da função. Se A for maior que zero, a reta é crescente. Se A for menor que zero, a reta é decrescente. E aqui tem uma fórmula para calcular o coeficiente angular. Você vai pegar o y2 menos o y1, o x2 menos o x1. Então, um exercício pode, por exemplo, te dar 2 pontos. Por exemplo, esse daqui. Esse aqui é o x1 e o y1. Aqui é o x2 e o y2. Então, você faria, por exemplo, 4 menos 1 e 3 menos 2. Ficaria 3 sobre 1, que seria 3. Então, o nosso A seria isso aqui. Depois a gente vai fazer um exercício para entender melhor. Outro coeficiente é o coeficiente linear, representado pela letra B, também chamado de intercepto y, que é um termo constante na equação. Esse número nos dá o valor de f de x quando x é zero, por isso se chama intercepto y, que é quando a linha passa sobre o eixo y. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Seria esse daqui. Que se a gente colocar nessa forma que deram aqui pra gente, o zero no lugar do x, o nosso y vai ser igual a 3. Porque 2 vezes 0 é 0 e 0 mais 3 é 3. Então, esse ponto aqui é 3, porque é onde a nossa linha intercepta o eixo y. O zero da função, também chamado de raiz, é o ponto que corta o eixo x, isto é, quando y é zero. Com isso, basta substituir o valor de y por zero que a raiz será definida. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Nesse gráfico, nós temos duas retas, a reta azul e a reta verde. O primeiro que nós vamos ver é esta azul aqui. Então, vamos dar um zoom na formulazinha. O nosso coeficiente angular seria o menos 4. E o nosso coeficiente linear seria 1. Esse menos 4, ele está nos dizendo que a reta, ela é decrescente. Então, ela vai estar caindo, como podemos ver. À medida que o x aumenta, nosso y, ele diminui. E o nosso coeficiente linear vai indicar onde do eixo y nossa linha vai estar tocando, que vai ser bem aqui. 1. O nosso zero da função seria quando o y, nesse caso, o g de x, é igual a zero. Então, a gente vai colocar aqui.
A gente passa o mais 1 para cá, negativo. A gente passa o menos 4 dividindo. Menos com menos dá mais. Então, x é igual a 1/4 ou 0,25. Se a gente vir aqui para baixo, nós vamos ter a intersecção com x bem aqui, no 0,25. Agora, analisando a linha verde, nós temos f de x é igual a 4x menos 1, que é o contrário da outra. Nós temos o coeficiente angular igual a 4 positivo, coeficiente linear igual a menos 1. Então, o nosso coeficiente angular diz que a nossa linha é crescente. Como nós podemos ver aqui, à medida que o x aumenta, o nosso y também aumenta. E o nosso coeficiente linear mostra que a intersecção no eixo y seria no menos 1. E para achar o zero da função, é a mesma coisa do anterior. F de x é igual a 0, 4x menos 1. O menos 1 passa para o outro lado positivo. O 4 passa para cá dividindo. Então, x é igual a 1/4 ou 0,25. Tá aqui o 0,25, nosso zero da função. Agora, vamos para os nossos queridos exercícios. Exercício 1. Determine os zeros das funções e se elas são crescentes ou decrescentes. Aqui, letra A. O nosso coeficiente angular, ele é negativo, significa que é decrescente. E para achar o zero da nossa função, é só igualar o f de x a 0. Então, temos aqui 0 igual a menos 2x. Esse menos 2 passa dividindo. 0 dividido por menos 2 é igual a x. Então, x é igual a 0. Esse seria o zero da nossa função. Agora, vamos resolver aqui a letra B. Vai ficar f de x é igual a x² mais 2x vezes 2 mais 4 menos x² menos 2x1 mais 1. Que isso vai dar x² menos x², cancela. Aqui, a gente pode colocar que é 4x. E aqui, a gente pode colocar que é menos 2x. Então, 4x menos 2x, 6x. 4 menos 1, 3. Finalmente chegamos a como a função afim realmente é. O nosso coeficiente angular é 6 positivo. Então, é crescente. E para achar o zero da nossa função, a gente vai igualar f de x a 0. Colocar aqui. Esse 3 passa para cá negativo. Então, fica menos 3 igual a 6x. Esse 6 passa para cá dividindo. Então, fica menos 3 dividido por 6. Que isso aqui é a mesma coisa de menos 1/2 ou menos 0,5. Exercício 2. O gráfico da função f de x é igual a mx mais n passa pelos pontos menos 1 e 3 e 2 e 7. Qual é o valor de m?
Lembrem, M é igual ao nosso A, o nosso coeficiente angular. Para calcular, é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, vamos aqui. O nosso y2 seria o 7. Então, coloca 7 menos y1, 3, dividido por x2 é 2, menos x1 é menos 1. 7 menos 3 é igual a 4. 2 menos 1 é igual a 3. Então, o nosso valor de M é 4/3. Exercício 3. Uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$40 e o valor da hora para a realização do serviço é 20. Escreva a expressão que indica o valor a ser pago em P em função das horas H necessárias à execução do serviço. Tá, então vamos lá. Então, o valor a ser pago em função as horas necessárias para a execução do serviço. Então, é o P de H. Então, nós vamos colocar aqui. A gente sabe que o valor da visita é de R$40. Esse é o valor fixo, ele não vai variar. Então, a gente vai colocar ele aqui, 40. E vai ter o adicional de R$20 por hora. Então, aqui, R$20. Só que lembre, é por hora. Então, esse 20 vai ter que multiplicar pelo tanto de horas. E as horas é o H. Colocando do jeito que a gente já estava vendo antes, fica P de H é igual a 20H mais 40. Essa é a expressão que indica o valor a ser pago em função das horas. À medida que as horas aumentam, o nosso preço também vai aumentar. Então, vamos supor que ela gastou 5 horas para realizar o serviço. Então, vai ficar 20 vezes 5 horas, mais 40. Então, vai ficar P de H é igual a 20 vezes 5, 100 mais 40. O valor total a ser gasto em 5 horas seria de 140. Exercício 4. Um fazendeiro resolveu investir em uma colheitadeira para facilitar o serviço na plantação. Sabendo que o valor pago foi de 300 mil no ano da compra, é bastante comum que máquinas desse porte percam seu valor V ao decorrer dos anos T. Supondo que a taxa de depreciação de uma máquina desse porte é de 22 mil por ano, devido ao seu constante uso, podemos afirmar que o valor da colheitadeira ao final de 7 anos será... Então, primeiro, vamos montar a função. Seria o valor em relação ao tempo é igual a... Ele perde 22 mil por ano. Então, a gente vai colocar menos 22. Vamos trabalhar só com 22 e no final a gente passa para os milhares. 22 vezes o T. E aqui ele começou valendo 300 mil. Então, a gente vai colocar aqui mais 300. Pronto, função montada. Agora é resolver. Ele quer saber ao final de 7 anos. Então, é só substituir o T pelo 7. Fica VT igual a menos 22 vezes 7 mais 300. Então, aqui, VT menos 22 vezes 7 é menos 154. Mais 300 VT é igual a 146. Então, ao final de 7 anos, o valor final será de 146 mil reais. Questão desafio.
Considere a função afim f de x é igual a x mais b, definida para todo número real x, onde a e b são números reais. Sabendo que f de 4 é igual a 2, quanto vale f de 3 mais f de 5? E aí, pessoal, gostaram? Então deixe o like e compartilhe o vídeo. Ah, e não se esqueçam de se inscreverem e nos seguirem nas redes sociais. Nos comentários, deixe a resposta da questão desafio e pedidos de conteúdo para os próximos vídeos. E confira o link do plantão de dúvidas na descrição. E é isso!